Turu, tuturu, turu, turu, tuturu, turu, turu, tuturu, turu. E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Essa música agora não sai da minha cabeça, porque é sobre ela que a gente vai falar. Ó. Essa do turu, tuturu, tuturu que eu tava cantando aí no início. Sobre Bad Guy, da Billie Eilish. Eu acho que é essa música, né? Eu espero que eu não esteja enganado, que eu tenha lido alguma coisa errada. E sobre 21 Pilots e um certo plágio que foi feito em cima deles. Porém, antes de começarmos a falar aqui sobre essa treta aí que rolou entre fandoms essa semana, eu peço que se tu é novo aqui, se inscreve, meu consagrado. A gente tá quase chegando no 10k, quase. Eu falo isso todo ano, né? Eu sei que eu falo isso todo ano e a gente ainda não chegou, mas eu tenho fé. Se a gente não chegar esse ano, não tem problema, a gente chega ano que vem. Números é o de menos, mas se inscreve aí para me dar uma força, deixa o like, depois comenta o que vocês acham dessa situação que tá rolando entre o fandom de Billie Eilish e o fandom de 21 Pilots, e não só entre os fandoms e sim sobre as equipes de ambos os cantores, ambos os artistas, né? Por último, outro recado aqui antes de a gente entrar nesse assunto, não esqueçam de visitar a loja da 21 Isekai lá no Instagram e também na Shopee, vai estar todos os links aqui na descrição, com quadros temáticos de 21 Pilots, Billie Eilish, Taylor Swift e todos os artistas que vocês veem eu fazendo vídeos aqui no canal. Melanie Martinez, Bring Me The Horizon, Youngblood, então visitem lá, tá tendo Black Friday, promoções, ó, imperdíveis, e em dezembro tem sorteio de Natal, então vão lá, sigam lá no Instagram e visitem a loja na Shopee e adquiram os seus quadros decorativos. Bom, há alguns meses atrás, nós que somos do fandom de 21 Pilots, fomos agraciados aí com uma live interminável da música Level of Concern. Live essa que foi divulgada, né, foi ao ar depois de uma série de enigmas, uma série de códigos que foram feitos aí para a gente chegar a esse resultado, chegar a esse ponto. E essa live também é uma live interativa onde você pode ir lá, pode participar, pode enviar o seu vídeo. Eu enviei o meu, apareci. Muita gente aí do BR enviou e apareceu também, gente do mundo inteiro. Tá rolando ainda, se você quiser ir lá participar, ainda dá pra ver, vai lá no canal de 21 Pilots que tá rolando até hoje e tu pode participar. E essa foi uma ideia inovadora, foi uma ideia que eles foram o primeiro a fazer isso. Pode ser que alguém já tenha feito isso em algum outro momento, sei lá, mas que talvez não tenha o mesmo reconhecimento que 21 Pilots, não tenha fãs, pode ser que seja um Zé Ninguém que já fez uma live interminável e que está rolando até hoje e a gente não sabe. Mas, de conhecimento geral, 21 Pilots foi o primeiro artista, o primeiro músico aí a fazer esse tipo de coisa, né? Então, até o momento, todo o crédito dessa criatividade, todo o crédito deles terem criado esse tipo de coisa é deles, é de Tyler, do Josh, e por mais que eles tenham a equipe toda por trás, por mais que provavelmente eles tiveram ajuda de gravador e de tudo mais pra estar criando essa live interminável, essa live infinita, é da ideia deles, saiu da cabeça deles porque, como eu falei, fez parte de enigmas e de tudo mais que foi sendo construído para chegar nesse momento. Pois bem, tendo dito isso, essa semana eu não li muito a respeito porque eu nem achei matérias a respeito disso, não aqui no Brasil pelo menos, mas a Billie Eilish chegou a 1 bilhão de visualizações no clipe de Bad Guy. Se eu estiver errado, podem me corrigir aí, porque eu realmente não achei nada que estivesse falando tão certeiramente, assim, uma informação que eu tivesse certeza que era real. Mas Billie Eilish chegou a 1 bilhão de visualizações no clipe de Bad Guy, que é um hit, é uma música muito boa, é uma música maravilhosa. Billie Eilish é uma artista muito boa, apesar de eu não ser fã, eu tenho que admitir isso, ela é uma artista boa. E em comemoração a essa marca de 1 bilhão de visualizações no clipe de Bad Guy, o Google e o YouTube Music decidiram fazer a primeira live interminável do YouTube, o primeiro clipe infinito. Pois bem, agora daí é que a gente começa a entrar na treta, porque eles falam literalmente isso no anúncio dessa live interminável, desse clipe interminável, e em todas as matérias que se tu for procurar na internet, é isso, a primeiro clipe infinito, primeiro clipe interminável, primeira live interminável. Agora a gente não sabe se, eu acho que essa suposição que eu vou dar agora é uma suposição muito idiota, é uma suposição que é muito difícil de acontecer, porque é impossível eles não saberem o que acontece dentro da própria plataforma, eles não saberem que 21 Pilots está tendo uma live interminável, que está tendo um clipe interminável. Talvez eles não saberem isso e por isso se denominaram os primeiros a fazer isso.
Mas, como eu falei, é ser muito inocente pensar dessa forma, porque é como se alguém estivesse fazendo qualquer coisa aqui dentro da minha casa e eu não soubesse. É a empresa deles, é a plataforma deles, então é muito difícil eles não estarem sabendo. Com isso acontecendo, houve aí uma grande revolta por meio de fãs de 21 Pilots, por meio da própria equipe de 21 Pilots. Eu vi que a Spook Click BR compartilhou lá no perfil deles, alguém que faz parte ali da equipe de 21 Pilots que postou um tweet falando sobre isso, de que, pô, eles tiveram o trabalho de criar um negócio, daí vai alguém lá e copia e diz que eles são os primeiros a fazer, mas eu parei para me questionar, pô, será que merece todo esse burburinho mesmo? A Kerrang também, aquela revista que é super importante, super famosa aí no mundo do rock, também se posicionou sobre isso, vários artistas falaram sobre isso. Eu procurei nos perfis da Billie Eilish, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, e ela não se posicionou, ela não falou nada sobre isso até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? A gente pode ser que depois disso ela se posicione. Acabou de acontecer isso, acabou de sair essas notícias. Eu não vi ela falando nada sobre isso, só vi essas outras pessoas comentando. Só que, se a gente for parar para analisar, a live de 21 Pilots já não é eterna, porque ela já caiu 2 vezes. Ela caiu uma vez, eu acredito, por alguma instabilidade, algum erro aí que deu. Foi bem no início, foi bem nos primeiros dias. E depois ela caiu porque o YouTube caiu. Ou seja, já não foi interminável, já não foi infinita. Em algum momento ela acabou, em algum momento ela parou. Então, ela já deixa de ser a infinita, a primeira infinita, porque ela não foi infinita, ela foi interrompida em algum momento. Já tem outro ponto que talvez o YouTube fala como o primeiro clipe infinito, o primeiro videoclipe infinito, né? Esse de Bad Guy, que aí vai ter vários covers de pessoas que fizeram de Bad Guy da Billie Eilish. E lembrando aqui, outro ponto que é importante a gente falar é que isso é do YouTube e do Google, não tem nada a ver com a equipe da Billie Eilish, pelo menos até onde a gente sabe. Mas, novamente, é difícil o YouTube e o Google fazerem isso sozinhos, sem um apoio da gravadora, sem um apoio do artista, sem o respaldo do artista. Então, eu acredito que por mais que seja do YouTube e do Google separados e que não tenham nada a ver com ela tá ciente, ela sabe do que foi feito, ou pelo menos a gravadora sabe e concordou com o que iria ser feito. Então, como a dela tá intitulada como o primeiro clipe infinito, o primeiro videoclipe infinito, pode ser que Level of Concern seja a primeira live infinita. Eles não é a mesma denominação, não é a mesma coisa. Um videoclipe infinito é uma coisa, uma live infinita é outra. Então, talvez por isso eles botaram o primeiro videoclipe infinito do mundo. De qualquer forma, realmente, a ideia inicial, até onde a gente sabe, é de 21 Pilots. Como eu falei, gente, isso já pode ter acontecido. Outra pessoa já pode ter criado e tá aí uma live rolando até hoje e a gente não sabe. E essa pessoa talvez não tenha tanto reconhecimento para chegar a tantas pessoas como o 21 Pilots teve, e talvez nem eles foram o primeiro a fazer isso. Mas no mundo da música foram, então todo o crédito deveria ser deles. Eu, pelo menos, acho que a Billie Eilish deveria ter se posicionado quanto a isso. Nesse momento já que aconteceu isso, nesse momento que já estourou isso, ela já deveria estar se posicionando, falando sobre os meninos, até porque ela se diz fã de 21 Pilots, ela já deu entrevistas falando que é fã de 21 Pilots, então é uma situação meio complicada e ao mesmo tempo nem tanto. Eu acho que não merecia tanto estardalhaço, tanto dedo no cu e gritaria como tá tendo agora. Mas cada um com sua opinião. Eu não vou ficar perdendo tempo e atacando Billie Eilish, atacando YouTube, atacando isso e aquilo, levantando hashtag, gente, por gente que tá lá, ó, enfiando milhões no cu porque não tem mais onde enfiar dinheiro. E eu não vou ficar levantando hashtag por conta disso, né? Novamente repito, os créditos deveriam ser todos de 21 Pilots, beleza. Eu não acho que é um plágio, eu acho que eles erraram em falar que é a primeira. Agora, só porque 21 Pilots fez uma live interminável, ninguém mais pode fazer? Não é bem assim que funciona, pelo menos na minha visão, né? Então, pra mim, o erro foi dizer, nossa é a primeira live interminável, o primeiro videoclipe interminável. Até porque eu acho que 21 Pilots tem um maior peso por tudo que foi feito antes, né? Pelos enigmas, por códigos, por tudo que foi feito até chegar na live. Então, eu entendo o peso aí que a fanbase tem, eu entendo a revolta da fanbase, eu entendo toda a indignação de vocês.
mas o maior erro foi só em dizer que é a primeira live interminável. Pois agora eu quero saber o que você aí, ó, tu mesmo, que está aí do outro lado dessa telinha, desse celular, dessa televisão, desse computador, onde quer que tu esteja assistindo, o que tu acha dessa situação? Porque muitos fãs da Billie Eilish são fãs de 21 Pilots e os fãs de 21 Pilots são fãs da Billie Eilish também, então são os mesmos fandoms, digamos assim. Então quero saber a tua opinião, me conta aqui, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, visitar a loja da 21 Isekai e claro, compartilhar esse vídeo para chegar para mais pessoas e chegar no 10k em breve. Amém, irmãos? Amém. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!